aqui pelo WhatsApp. Estão no ar. Já estamos no ar? Sim, sim. Olá, tudo bem? Você que está acompanhando o canal Leonardo Stoppa no YouTube. Eu sou o Wellington Calazans. Nós estamos começando aqui a transmissão especial do Cafeína dessa quarta-feira. Eu estou no estado da Bahia, estou na capital da Bahia, exatamente na Assembleia Legislativa da Bahia. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Zé Maria. Ele é coordenador nacional da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. Nós vamos abordar aqui, tentar aprofundar o debate sobre a questão do petróleo e gás, o desmonte da Petrobras, a tentativa de desmonte da Petrobras, a reação planejada pela classe petroleira para evitar que Pedro Parente consiga ter êxito nesse desmonte, e tudo isso vai começar a ser debatido daqui a pouquinho, tão logo a Jennifer, a nossa técnica especial lá na Inglaterra, confirme com o Miguel do Rosário que nós já estamos ao vivo também nas páginas do Cafezinho, que é a geradora principal do programa, não tirando o mérito aqui do canal do Leonardo Stoppa no YouTube, que também tem uma audiência muito boa e uma participação fantástica, com opiniões muito fundamentadas. A Tássia Camargo está no Rio de Janeiro, vai participar com a gente. Alô, Tássia, tudo bem? Liga o microfone aí, Tássia. Miguel do Rosário também, ele está aí. Miguel, boa noite, tudo jóia aí? Vai ligar o microfone. Tudo bem? Como é que vai, Zé Maria? Tudo bom. Oi, Zé Maria. Tudo bem, Miguel? Bem-vindo. Resistência. Bem-vindo. Tá, falar com você. Pois é, e também o nosso, o muso do Cafeína, o Tadeu Porto, essa simpatia de pessoa que está aqui comigo, ao vivo e junto aqui, depois de Amsterdã, segundo grande encontro. Mas o meu ídolo, Zé Maria, está aqui. Eu, obviamente, vou falar muito pouco. Tudo que eu sei, aprendi com ele. Entendeu? Então, eu vou ficar aqui só na interatividade, lendo nos comentários, mandando as perguntas para ele, que eu não sou bobo, nada. Eu tenho 7 anos de Petrobras, Zé Maria deve ter 30 só de sindicato. Não é, Zé? Pois é, vai entre com o seu aí. E conversando com o Zé Maria, a gente ainda está aguardando também no Facebook e na página no blog do Cafezinho. O Miguel vai dar o toque para a gente. Zé Maria, essa audiência que ainda está em fase conclusiva aqui, essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, ela me parece que deu já um indicativo de que nós vamos ter no Congresso Nacional da FUP, o CONFUP, uma classe petroleira muito determinada a defender a Petrobras. Vimos aqui políticos de diferentes correntes, todos com discurso praticamente unânime de defesa da Petrobras, e todos preocupados com as consequências drásticas para o estado da Bahia. Estamos falando apenas de um estado, mas sabemos que a Petrobras é uma empresa de porte internacional. Então, dá para começar a ficar animado saindo de uma audiência onde as pessoas, a sua classe, você foi extremamente aplaudido quando você foi chamado e apresentado também no seu discurso, dá para ficar empolgado para o Congresso, não é, Zé Maria? Eu fui extremamente aplaudido, que o povo é meu amigo, né? Eles gostam de mim, né? Então eles vão me aplaudem mesmo. Mas, enfim, os desafios, eu diria que são enormes para todos nós. A sociedade brasileira assiste, eu falo assiste porque ainda não conseguimos uma reação popular de uma intensidade tal que pudesse chacoalhar essa cambada de golpistas que está aí, e assiste a esse desmonte do Estado brasileiro, e que, obviamente, mais uma vez, a nossa empresa, a Petrobras, que eu falo nossa porque ela não é só minha, da cidade brasileira, ela é, mais uma vez, um dos pilares do golpe, né? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos ver que já antes do suicídio de Getúlio Vargas, ele, na sua carta, ele já citava a Petrobras. Isso aconteceu também com João Goulart, no seu discurso na Central do Brasil, e agora, de novo, no golpe que foi dado na presidenta Dilma.
Então, o Congresso Nacional dos Petroleiros ele fez uma opção muito clara de priorizar o debate sobre o porquê do golpe, as consequências do golpe e o que fazer para enfrentar esse golpe. Então, esses, eu diria que são os eixos centrais nos debates que nós vamos estar tendo aqui, vamos estar fazendo, e com palestrantes de um nível altíssimo. Nós tivemos que efetivamente fazer essa escolha de abrir mão da discussão da pauta corporativa e, mais uma vez, discutir o futuro da nossa empresa e o futuro do nosso país. Pois é, e nessa audiência pública, além do Nelson Gabrielli, que foi presidente, Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras, e do David Bacelar, que é o coordenador do Sindipetro Bahia, e que fizeram bons discursos, nós tivemos um discurso que eu considero histórico. Miguel, eu gravei em vídeo o discurso do Jacques Wagner, que foi 2 vezes governador aqui da Bahia, ministro dos governos de Lula e de Dilma, e ele, pela primeira vez aí, eu posso dizer, a Bahia de Marighella hoje viu um Jacques Wagner chamar para a porrada, mais para ficar só na garganta e dizendo que isso faz parte do jogo, que isso não é jogo. Inclusive a manchete que eu quero dar lá no blog para a chamada do vídeo, viu, Miguel? Jacques Wagner chama para a porrada, porque foi isso que ele fez. Ele disse que não dá mais para ficar brincando de dialogar e fingir que a gente está numa situação democrática. O desmonte é real, a destruição da estrutura e de um projeto de inclusão social é real, as consequências serão danosas e que nós temos responsabilidade sobre isso. Cada cidadão brasileiro que tenha 1% de consciência política tem que ter essa responsabilidade de resistir a esse golpe. Tadeu Porto estava presente, inclusive a gente está fazendo a cobertura aqui para o cafezinho. Tadeu, foram discursos muito duros hoje, né, Tadeu? Um forte abraço para o Miguel, meu grande amigo, um forte abraço para a Tássia, um abraço para o Zé. Nós somos diretores do Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense juntos. Claro, um grande abraço para você também, Wellington. Eu fiquei muito surpreso com os discursos que eu vi aqui, para positivo, vou dizer a verdade, muito com o do Bobô, inclusive, Wellington, que você mesmo entrevistou, porque ele mostrou tamanha lucidez sobre o conhecimento da Petrobras. Claro, eu conheço a trajetória política do Bobô de certa maneira, mas ele é um jogador de futebol. E aquilo me atentou, um ex-jogador de futebol, aquilo me atentou quanto a Petrobras ela tem essa pegada popular. Quando o Zé falou aqui da importância do Petrobras através da história, e a gente já conversou muito sobre isso, claro, dentro do nosso sindicato, nos fóruns que a gente frequenta, como a Petrobras esteve presente na carta de Getúlio, como a Petrobras esteve presente no discurso do Jango, como a Petrobras ela é irmã gêmea, irmã siamesa do Brasil e vice-versa. Isso é muito importante aqui, é bom a gente ver cidadãos e cidadãs se engajando, afinal, quando a gente prepara os nossos congressos para fazer a luta e prepara motes, slogans, frases, como, por exemplo, defender a Petrobras é defender o Brasil, é porque nós acreditamos nisso. Quando eu entrei na Petrobras há 7 anos, eu acreditava nisso e ainda acredito nisso. Quando a Petrobras ela escolhe construir uma refinaria, não é para ela simplesmente vender a gasolina e ter lucro com isso e a gente guardar no bolso e ir embora com isso. Eu falo, a empresa guardar. São os brasileiros e brasileiras que têm que ter vantagem com isso. O petróleo tem que ser extraído aqui, refinado aqui, com isso você não fica dependente dos preços internacionais. Os empregos têm que ser gerados aqui, a construção civil vai ganhar, a construção naval vai ganhar dinheiro, e todo o mercado vai se aquecer aqui, porque vai girar em tudo aqui. O cara vai no mercadinho, vai na padaria, enfim. Eu acho que o grande mote nosso, Zé, nós somos muito felizes no tema que a gente escolheu para o nosso congresso aqui, que é defender a Petrobras, é defender o Brasil, inserir essa discussão política nossa, essa discussão nacional, dentro da pauta dos petroleiros e petroleiras. Afinal, nós não temos dúvida nenhuma que a Petrobras ela é carro-chefe do desenvolvimento nacional, mola propulsora da economia do Brasil quando ela investe de verdade no país, quando ela acredita nisso, Wellington. Pois é, então, aqui são as primeiras considerações, nós já estamos ao vivo, não é isso? Estamos ao vivo também no cafezinho, então nós passamos a falar também para você no cafezinho
Um grande prazer estar aqui com o Cafeína ao vivo. Eu estou falando de Salvador, eu que habitualmente falo direto de Estocolmo, né? Hoje o Leonardo Stoppa não está com mal-estar, ele vai entrar depois. Nós estamos com a Tássia Camargo, perdão. Tássia, você vai falar agora com a gente, você que é uma nacionalista. Como é que você está vendo aí essa tentativa de Michel Temer? Boa noite, você pode cumprimentar também aqui o Zé Maria, que já confessou aqui para a gente que é seu admirador, tá? E Zé Maria, que é uma liderança nacional aqui na resistência da categoria dos petroleiros. Tássia, você como nacionalista, como é que você está assistindo a tudo isso e como é que você pretende aí intensificar a sua luta para impedir que a Petrobras, imagem forte, um apelo popular forte, como é que você vai usar isso em defesa da Petrobras? Boa noite, Tássia, bem-vinda ao nosso programa. Bom, primeiramente... Bora, Temer. É isso aí. Bora, Temer. Oi, Zé Maria. Muito obrigado pelo carinho. Também tenho um carinho por você. Espero que o Leonardo chegue rapidamente, que melhore. Tadeu, Miguel, Wellington. Bom, eu queria relembrar aqui o grupo, né, o Wikileaks, que o Julian Assange, ele fez uma denúncia que o Brasil estava sendo espionado pelos Estados Unidos. E, coincidentemente, teve vazamento da Petrobras e da presidenta Dilma. Ou seja, os Estados Unidos, ele arrumou tudo bonitinho, preparou, deu de bandeja para o Sérgio Moro começar a Lava Jato, né, que é o grande desastre desse país, a Lava Jato, porque o Moro não tem capacidade para fazer isso sozinho. E a Petrobras, gente, ela é nossa, o FHC já tentou, né, o Zé Maria citou outros aí, mas já tentou várias vezes, né, ele queria que fosse, como que era? Era Petrobras, né? Petrobras. E a Petrobras é nossa, ela gera muito emprego, ela tem que continuar gerando desenvolvimento para o nosso país, a gente tem que defender a Petrobras. Basta já a Vale, que foi privatizada, esse governo golpista que hoje a gente tem aí, que é o vampiro Temer, e todos os outros, com tornozeleiras, né? Eles querem abandonar e a gente não pode mesmo ceder, a gente tem que resistir. Gostei do que você falou antes, Wellington, que foi o Bobô, né? Que falou? Exatamente. Foi o Bobô que falou. Eu concordo, porque isso é inadmissível. A Petrobras gerou e ainda gera milhões de empregos. Ela é super importante para o nosso país e eles querem acabar. O que eu sinto é que essa direita, né, a direita pobre, burra e a direita de elite, ela quer o seguinte, ela quer acabar com tudo, né? A Petrobras, a farmácia popular já se foi, enfim, a UERJ aí fechada, pessoas não ganhando. Eles querem exterminar a classe média baixa, o pobre. Eles querem o quê? Eles querem os brancos saudáveis, os negros com filhos saudáveis para servi-los. E são poucos os milionários e ricos nesse país. Então, eles querem acabar com tudo que a gente tem no país. E a gente não pode deixar. A Petrobras é de fundamental importância. Ela gera empregos e ela tem que continuar gerando desenvolvimento para o nosso país, porque ela é nossa. E a gente não vai permitir que tirem ela da gente. É isso. Vamos okay, essas foram as primeiras palavras da Tássia Camargo. Eu agora vou chamar Miguel do Rosário. Miguel, hoje é um dia muito quente aí, onde o Temer corria, não sei, eu não estou acompanhando, porque eu estou aqui acompanhando o evento, não sei se já salvaram a pele dele nessa, se ele vai cair já agora ou se cai depois. Mas é um bom dia para a gente discutir política, porque a Petrobras, como o Zé Maria falou, sempre foi o centro de tudo, né, Miguel? E ela já com entretenimento, jogando opinião pública contra a Petrobras, Pedro Parente agindo como ladrão da madrugada, entregando tudo rapidinho para não ser apanhado, enquanto o cachorro dorme, não é verdade? Então, como é que está tudo isso aí, Miguel? Você que faz sempre essa associação e que foi o primeiro blog, através de você, não podemos deixar de esquecer isso, que traçou a Lava Jato como ela é. Trabalha numa agenda do PIG, numa agenda do desmonte. Sempre que tem alguma coisa importante, Moro aparece
com uma novidade, é uma operação cheia de policial, uma acusação contra Lula para dispersar a sociedade, não é isso, Miguel? Boa noite, Wellington, Zé Maria, Tadeu. Eu estou num lugar diferente hoje, eu estou aqui na sala, que aí eu consigo ver na televisão. Vai começar agora a votação. Já tem quórum, mas é um jogo de cartas marcadas, né? O Temer já comprou os deputados, o PSDB está fazendo um joguinho bem duplo, bem falso, porque ele sinaliza que vai orientar contra, mas os deputados vão votar a favor do Temer. Assim como a Globo. Eu estava até conversando com a Tássia mais cedo. A Globo fez um editorial hoje, muito engraçado, o jornal O Globo, em que o título é assim, a melhor alternativa é aprovar a investigação do Temer. Só que você vai ler o texto só fala do Lula. Só fala do Lula. Cita 6 vezes o Lula, cita 4 vezes o PT, Petrolão, e elogia o governo Temer, é um governo maravilhoso, uma equipe maravilhosa, econômica. Então você tem todo um jogo narrativo aí que eu percebi desde o início da Lava Jato. Para ser franco, a Lava Jato me enganou as primeiras semanas, porque eu não acreditei que eles fossem fazer de novo aquilo. Aí logo em seguida eu percebi, porque eles desmontaram a indústria nacional. Eu até queria que o Zé Maria falasse um pouco sobre isso, porque é o seguinte, a Petrobras, ela estava situada numa posição central dentro do planejamento para desenvolver a indústria brasileira. Porque quando se fala em industrialização, eu sempre acompanhei esses debates sobre industrialização e desindustrialização e sempre achei muito abstrato. As pessoas falam um percentual de industrialização, só que as pessoas botam no mesmo saco uma fábrica que faz biscoito, não é? E uma indústria de óleo e gás, uma indústria avançada. E a Petrobras, ela era um núcleo, ainda é, na realidade, um núcleo da indústria mais avançada, que é uma indústria que o Brasil é competitivo, né? Porque o mundo compete. Aí eu queria que o Zé Maria depois comentasse uma matéria que a gente publicou no Cafezinho sobre o aumento da importação de óleo diesel. A gente fez uma pesquisa. Que eu falo. Miguel perdeu. Tá ouvindo? Miguel, o seu sinal está cortando um pouco aí, Miguel. Então, tem que olhar aí o que está acontecendo. Continue agora. Então, eu vou encurtar. É sobre a importação de óleo diesel. Eu queria que o Zé Maria falasse sobre isso. Vou parar por aqui para não estragar, ok? Aumentou muito a importação de óleo diesel. Pois é, a reportagem no Cafezinho, onde o Miguel fez uma pesquisa e prova que a importação de óleo diesel aumentou, principalmente dos Estados Unidos da América, ao passo em que Pedro Parente está reduzindo a produção de refinarias e entregando baratas refinarias. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, essa é uma... que a diretoria da Petrobras está fazendo pelo atual governo, e que, só para a gente ter uma ideia, até o início desse ano, nós tínhamos 50 empresas habilitadas na ANP para importar derivados. 50. Até agora, do início do ano até agora, nós já temos mais de 200 empresas habilitadas a importar, sendo que a principal delas é uma empresa chamada Glencore, que é do grupo Bunge, grupo esse que foi presidido pelo Pedro Parente. A Petrobras e o governo, ele escancarou o setor, né, facilitando para as empresas importadas, amando não só o óleo diesel, não, a gasolina também, né? A Petrobras reduz a sua capacidade nas refinarias, o que a gente chama de FUT, que é a capacidade de carga processada,
Hoje nós estamos processando 50% da carga. Né? E ela passou, pela primeira vez na história, a Petrobras ela exportou, ao longo do primeiro trimestre desse ano, algo em torno de 700 mil barris de petróleo. Então, a Petrobras, a continuar nesse ritmo, nesse rumo, ela vai passar a ser uma grande exportadora de óleo cru e o país um grande importador de derivado. Né? E por que a gente efetivamente coloca isso? O que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso é que a visão da Petrobras ela muda, e para a gente ser aqui honesto com os nossos telespectadores, ela muda já no segundo mandato da Dilma. Ela deixa de ser uma empresa que tinha nos seus planos de negócio como objetivo central o desenvolvimento social e econômico, para ser uma empresa que visa a dar rentabilidade aos seus acionistas. A mudança de visão da Petrobras, ela tem gerado tudo isso. Né? Ela está se desfazendo, por exemplo, né, de campos, que nós chamamos de campos maduros, onde o custo de extração 3 até 4 vezes maior do que o custo de extração do pré-sal. O pré-sal, hoje nós conseguimos extrair no óleo do pré-sal, um óleo de excelente qualidade, a $8 o barril. As participações governamentais, nós estamos falando de 16, estando 50, 52. Né? Então, ela quer efetivamente se tornar uma empresa que vai dar acionistas, e ponto. Dane-se o Estado. Eu falava que hoje o estrago que vai ser para o Nordeste do nosso país, a política de desenvolver o Estado do presidente Lula, e obviamente alicerçada na Petrobras, ela teve um olhar, eu diria que muito mais atento ao Nordeste. Não foi à toa que aqui foram construídos, se eu não me engano, 2 estaleiros, não foi à toa que a gente construiu uma refinaria, uma unidade de regasificação de gás, termoelétricas. Então, a Petrobras passou a ter esse papel. A Petrobras voltou a investir nos campos terrestres que estava abandonado. Então, nós tivemos um aumento significativo de produção aqui nos campos terrestres, e isso significa o quê? Então, você aumenta os tributos que paga a prefeitura, que gera emprego, o comércio vende. Então, toda essa cadeia está sendo desmontada. Eu tenho uma visão, eu diria, um tanto quanto particular, um pensamento que eu tenho, que esse ataque ao Nordeste brasileiro, ele tem como objetivo dar uma resposta ao povo nordestino. Eu diria que deu votações maciças ao Lula, aos governos do PT. Então, na sua visão, seria uma vingança contra o nordestino? Eu não tenho a menor dúvida, porque se nós pegarmos a história do país, né, e vocês, obviamente, por serem mais estudiosos do que eu, sabem muito bem disso, os outros governos eles só olhavam para o Sudeste, desenvolvimento do Sul-Sudeste. Não tinha um olhar para o nordestino. Aqui nós tínhamos coronéis. Né? Aqui, quando você tinha no sertão aqui nordestino as pessoas que trocavam voto por um balde de água. Né? E isso tudo foi acabando. A gente foi mudando essa geopolítica. Né? Então, isso de fato incomoda, e esse desmonte que está sendo feito, ele tem um dos objetivos centrado nisso. Né? E só para a gente recordar, a Petrobras ela já chegou a responder por 13% do PIB nacional. A Petrobras já chegou a investir no país 300 milhões de reais todos os dias. Começou um dia, terminou o dia, a Petrobras investiu 300 milhões de reais. É algo assim fantástico. Aconteceram erros no trajeto? Aconteceram. Eu acho que eu era, inclusive,
representante dos trabalhadores eleitos no Conselho de Administração da Petrobras, Dilma ela cometeu um equívoco ali de segurar demais o preço dos combustíveis no ano de 14, quando estava aquele período pré-eleitoral. Então, aquilo ali começou a dar um problema de caixa da Petrobras. Agora, matematicamente, não tem ninguém que prove o que está sendo feito na Petrobras, né, é para poder estancar a corrupção, pagar a corrupção. Não tem ninguém que prove. O que é um problema que todas as operadoras viveram, a queda brutal no preço do barril do petróleo, que chegou a bater $27. Todas as empresas tiveram que rever os seus planos estratégicos, né? E aliado a isso, você tem esse ataque que eu diria todo. Mas, no entanto, como a gente demonstra, toda vez que a Petrobras fazer captação de recursos, ela consegue muito mais. Então, isso demonstra que a empresa, as pessoas ainda confiam na empresa, e esse, eu diria, que é um grande patrimônio da companhia. Então, para voltar à pergunta do Miguel, quer dizer, essa política de importação de óleo diesel é uma política pensada, é uma política para favorecer as grandes importadoras. E para fechar essa minha intervenção, Miguel, e aqueles que nos veem e nos ouvem, nós entramos com uma denúncia na Procuradoria-Geral da República, Pedro Parente. Pedro Parente, para nós, ele tem um conflito de interesses graves, que ele não pode ser presidente da Petrobras. Ele é fundador da consultoria Prada, que cuida da riqueza das 10 famílias mais ricas desse país. Ele se licenciou para assumir a Petrobras, no entanto, quem hoje dirige a empresa é a esposa dele. Então, um conflito de interesses grave, ainda mais nesse momento que a Petrobras ela faz esse processo acelerado de venda de ativos. A procuradora deu 20 dias de prazo a ele para responder às nossas indagações. Esse prazo venceu ontem e ele barrigou esse prazo, não respondeu. Pois é, nem a justiça também faz parte desse processo. Tássia Camargo, a gente já chamou a justiça aqui de justiça globeleza, né, Tássia? A gente sabe que dessa justiça a gente não espera muita coisa, não, né? Não, ele deu até aquela ideia, né, do Gilmar Mendes, junto com o Moro, todos eles ali, porque a justiça, ela existe, ela não funciona, né? Eles ficarem nus, que vai ser um horror, imagina o Gilmar Mendes nu, o Moro, pintar o corpo e dançar lá na Globeleza, porque realmente é lamentável, é lamentável. A gente está falando aqui de Petrobras, mas hoje, assim, vou dar só um parênteses rápido sobre... eu não assisti de manhã, não aguentei, mas aí eu vi o deputado Vladimir Costa, ele dizendo assim, a gente mostra a cara, a gente tem um governo transparente. Eu falei, caraca, né? Transparente é brincadeira. Aí ele falou assim, porque a gente tatua o nome Temer aqui. Aí eu gritei aqui sozinha, eu falei, pô, tira a rena, porque não é tatuagem, não é tatuagem mesmo, é rena. Agora, eu fico imaginando, eu vou falar uma coisa aqui, me desculpem, aliás, boa noite a todos que estão nos assistindo. É muito engraçado, né, tatuar o Temer aqui, mas eles pensam com a cabeça, sem generalizar, tá, homens? Eles pensam com a cabeça de baixo, que não tem massa encefálica. Então, eu fico imaginando o cara tatuando na genitália dele, tem que ser Temer mesmo, né? Porque deve ser pequeno, porque ele não pode escrever assim, Temer, eu te amo, fica, querido. Não dá para escrever isso. Então, transparência. Tássia, deixa eu interromper. Miguel, caso a nossa conexão aqui caia, nós vamos voltar logo em seguida, tá bom? Porque houve um probleminha técnico aqui no telefone, mas aí a gente troca o aparelho. Mas continue, Tássia, por favor, desculpa. Então, e o Temer está com 85% só de aprovação. Ué, eles não falam lá que o Moro ele não pede para ouvir o povo, ele não tem prova contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele pede que o povo ajude, coisa e tal. O povo está gritando, 85% não quer o Temer, que quer privatizar tudo, inclusive a Petrobras, né? É inacreditável. Meu filho, outro dia, foi na Caixa Econômica, que tinha que fazer uma transferência para não sei quem, e eu fui junto com ele, fiquei olhando para aquelas pessoas,
Mas, sabe, o Brasil... desculpa, o Brasil... Eu vi pessoas assim tão miseráveis, sabe, pedindo ajuda. E isso não pode continuar. Desculpa, gente, mas aqui está difícil. Isso não pode continuar. A gente tem que derrubar o Temer, a gente tem que manter a Petrobras, a gente tem que ir para cima, não desistir. Estando aqui no Brasil ou não, a gente, em qualquer lugar que esteja, a gente tem que lutar para que isso acabe, porque hoje eu vejo lá deputados sendo comprados, já está tudo armado, está tudo combinado, entendeu? Estão querendo deixar para o horário nobre, para falar, olha, porque vocês sabem, né? Acho que são 172 que o governo precisa para arquivar. Então, aí a oposição nem precisa dos 342. O governo precisa de 172 para arquivar esse crime, porque ele é criminoso, ele é corrupto, ele é ladrão, tem vídeo, tem tudo, e eles ficam falando dessas barbaridades. Eu ando muito triste de ver o meu Brasil, o povo brasileiro, o povo mesmo, o povo que precisa, perdendo seus direitos, e agora ainda essa com... quererem acabar com a nossa Petrobras, que gera tanto emprego. É isso. Desculpa aí a emoção, mas tá difícil. Não, eu imagino, você é nacionalista, nós somos nacionalistas e sabemos essa dor. Miguel, assuma aí o comando, a gente vai tentar voltar daqui a pouquinho, que a bateria do Tadeu aqui foi para o espaço, tá bom? E a gente está tentando conectar aqui de outra forma. Tá bom, espero que a minha conexão esteja suficiente. Eu tenho a melhor internet possível, que é possível comprar aqui no Leme, mesmo assim. Tá, você entende aí. Está funcionando legal. Desculpa te interromper. Tá, não. Mas é bom você me dar um feedback, porque eu não sei. Eu entendo a sua emoção, eu também me sinto assim. Eu fico impressionado com o sadismo da nossa elite. Eu entrevistei um filósofo francês recentemente, que eu ainda vou publicar a entrevista. É um cara muito bom, ele fala sobre isso, ele fala sobre esse sadismo do capital, e que é muito claro no Brasil. No Brasil, particularmente, você tem esse sadismo que você nota na imprensa, você nota nas redes sociais, você não tem solidariedade. Eu lembro que eu li num jornal francês, num jornal de direita francesa, Le Figaro, uma reportagem preocupada com aonde os deputados socialistas vão trabalhar, já que eles perderam a eleição. Uma reportagem simpática. Aqui, eu vejo uma reportagem que saiu agora no Estadão, que eu até estava comentando com você, que mais de 100 mil bolsistas do CNPq, estudantes, pesquisadores, eles podem perder a bolsa agora, porque está sem dinheiro, o governo não está colocando dinheiro. Imagina, são 100 mil pessoas que vão perder, e são pessoas que vivem disso. A maioria são pessoas simples, embora sejam pessoas universitárias, são pessoas simples que vivem daquilo. E você não tem reportagem para pesquisar como é que aquelas pessoas vão viver. Semana passada teve uma reportagem sobre 180 mil pessoas que recebiam bolsa, que recebiam pensão de invalidez. Olha só que loucura. 180 mil, o governo suspendeu, assim, cortou 180 mil pensões de invalidez, depois de fazer 200 mil perícias. Uma coisa absurda, assim, uma suspensão terminal. Ele fez 200 mil perícias e cortou quase todo mundo. A gente que tem sensibilidade, sabe que cada pessoa dessa, ela sustenta, às vezes, uma família, às vezes dependem crianças, dependem daquele dinheiro daquela pessoa que recebe uma pensão. A pessoa, às vezes a gente vai numa cidade pequena, a gente vê aquelas casinhas simples, na beira da estrada, a gente vê como aquelas pessoas vivem de quê? Essas pessoas, elas vivem de uma pensão, vivem de uma aposentadoria, vivem de uma coisa assim. Por isso que existem, por isso que estão vivas. Então, ao cortar isso, o governo está criando uma onda de miséria que vai estourar nas grandes cidades, como estourou na década de 70 e 80.
E é impressionante a ignorância da nossa elite, da nossa imprensa, que ela não denuncia isso, ela não dá voz. É mentira. Ela quer colocar fumaça sempre, né? Exatamente, é uma mentira. E ela fica, o pessoal falando, a Globo quer derrubar o Temer. Mentira, não quer derrubar nada. Se quisesse derrubar, dava voz para a oposição. Falar, denunciar esse tipo de coisa que está acontecendo, que ele não está dando voz. A única coisa que a Globo fala é que quer investigar o Temer, ou se não, tirar para colocar o Rodrigo Maia, que é mais neoliberal do que o Temer. Então você tem todo um jogo de cena e você não tem um debate no Brasil. E o principal problema hoje no Brasil é a falta de debate, eu acho. É o principal problema, essa falta de ouvir o outro. Essas reformas aí, por exemplo, que aconteceram, reforma trabalhista e previdência, como é que você faz uma reforma desse porte a toque de caixa, sem debater, sem você fazer, você não ouvir nenhum acadêmico? Todas as universidades, você tem os acadêmicos se uniram, fizeram seminários no país todo, lançaram estudos enormes, falando como a reforma da Previdência seria desastrosa, como a reforma trabalhista seria desastrosa. A Globo não mostrou ninguém, não trouxe ninguém para o Fantástico, para falar com o povo. Aí depois fala que a Globo quer derrubar o Temer. Mentira! A Globo apoia a Globo sempre foi golpista, ela nunca vai querer mostrar a verdade. Né? Quando você fala, a gente conversou sobre isso antes do programa, dos estudantes, essa reforma trabalhista e tudo mais, os aposentados, os professores não recebendo. Gente, isso está muito triste demais. E aí, no mesmo dia que tem hoje essa votação, essa farsa, né? Eu digo essa farsa porque está tudo comprado, tudo lá, está tudo com tornozeleira. Tem um com tatuagem, mas o resto tudo com tornozeleira, fingindo ali que estão discutindo, mas está tudo combinado. Tanto que um golpe hoje, por exemplo, do Maia, é que ele deu, acho que 15 segundos para cada um falar. Quando foi da Dilma, que não foi impeachment, mas foi golpe, eles falavam horas e horas, isso é outro golpe. A TV Globo nunca esteve do lado do povo. O povo está sendo massacrado, eles não querem saber do povo. Eles querem enriquecer, aquilo que eu falei e repito, eles querem uma minoria de brancos saudáveis, com filhos saudáveis, para serem escravos dessas famílias, dessas poucas famílias milionárias e ricas. É muito triste isso. A farmácia popular que eu citei antes, e tantas outras coisas que o brasileiro está perdendo. Quer dizer, a gente ainda está numa condição melhor, mas assim, você falou do povo à beira do rio. Eu fui para Manaus, eu conheço crianças ali largadas em Sertão de Jequié, na Bahia. Essa gente não quer saber disso, sabe? O único jornalista que eu respeito, pode ser que vocês discordem de mim, é o Caco Barcelos, que é um grande documentarista, e até questionou outro dia, ao vivo, na Globo News, que eu vi pelo YouTube, porque eu não vejo a TV Globo desde o golpe da ex-presidenta Dilma. Ele até questionou e rebateu o que ela estava dizendo, uma golpista, e ela ficou sem graça. Aí o cara que estava coordenando a entrevista lá mudou de foco. Eles sempre querem mudar de foco, é sempre uma fumaça. Tanto que no dia de hoje, ontem o Moro já falou, porque o Lula agora ele aceitou as denúncias lá do sítio de Atibaia, etc. E tal. Tudo isso é fumaça. O que você falou antes, é Lula, 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 Lula. Gente, eles são apaixonados pelo Lula, né? Porque o Lula é o melhor presidente do Brasil, que pensa no pobre mesmo. Vou falar, ele usando isso de argumento. Não. Você que deu valor Tássia, é o seguinte, à população. Nós estamos aqui agora com o nosso segundo convidado, né, que chegou porque estava na Assembleia Legislativa. Nós estamos na Assembleia Legislativa ainda aqui, no gabinete que foi cedido gentilmente pelo Rosenberg, deputado do PT aqui na Bahia, que também é do setor de petróleo, petroleiro, né? O David Bacelar, que é um líder sindical aqui da Bahia, ele já foi representante dos empregados no Conselho de Administração da Petrobras. David, que tem uma
história de resistência, luta, e tem sido um grande comandante aqui dos petroleiros baianos nessa luta em defesa da Petrobras e também do emprego. Opa! Vamos Tássia, o programa hoje... o Wellington fez assim e de repente sumiu. É o Temer, né? É o Temer. Não, você percebeu que toda vez que a gente está falando, cara, eles são demais. Eu fui proibida agora, sabe do quê? De postar vídeo no Face. O Face agora mudou Não, eu sei que tá proibido, filha do ar. Mudou o algoritmo, está ficando mais difícil divulgar as coisas. Agora, você viu que o Temer ele vai dobrar o efetivo da BIM? Ele abriu um concurso para dobrar o efetivo da BIM. Agora, o que eu fico impressionado é que a gente vive uma ditadura judicial mesmo, né? Porque o que o Sérgio Moro faz, né? E o tema do programa é Petrobras, só que Petrobras, falar em Petrobras hoje é falar de Lava Jato. Envolve tudo. O Sérgio Moro faz é impressionante. O Sérgio Moro, ele faz as coisas e ele não é contestado. Os tribunais superiores não contestam. Mas a teoria que eu desenvolvi, né, já há tempos, e as teorias se confirmaram, é que você tem o seguinte, você tem a mídia, ela conseguiu cercar o judiciário, né? Você tem uma aliança de classe entre o judiciário e a mídia, e você viu que a Lava Jato agora está se expandindo para a América Latina. Você viu que o Janot, ele viajou para os Estados Unidos, umas 2 semanas atrás, ele se reuniu a portas fechadas com o Departamento de Estado americano. Nunca vi isso na história da humanidade, um procurador-geral de um país viajar para outro país, se reunir a portas fechadas com o Departamento de Estado. Isso aí nem na ditadura. Porque na ditadura, aí você vê com quem está o poder. Porque o Temer não se reúne a portas fechadas com o Departamento de Estado. O Temer não se reúne. Quem se reúne é o Procurador-Geral. E foi o Janot que foi a Davos também, falar que a Lava Jato é pró-mercado. Então você, de fato o mercado é pró-Lava Jato. Você vê que... E é uma coisa tudo... E é combinado ali, né? O Temer, a manchete do Globo agora, eu até publiquei no cafezinho, fiz uma ironia lá, que a manchete é assim... mercado com possível vitória, provável vitória de Temer, faz o mercado subir. Agora, esse mercado, na realidade, não é mercado nada. O que é o mercado? O mercado é uma falácia, uma mentira. Né? Tem até um artigo hoje de um colunista falando sobre isso. O mercado é uma mentira, o mercado não existe. O mercado, o que eles chamam de mercado, na realidade, é a especulação dos abutres do mercado financeiro, que não tem a ver com a economia real. Ou seja, quando o povo está passando fome... É uma coisa fechada para eles ali. Não é mercado, não é verdade. Não é verdade, esse mercado... Ele não falando de povo. Não está preocupado com o povo, não está preocupado com a economia real. E nunca se preocupou, e você não tem correlação. A imprensa entrevista o mercado, né, entre aspas... O tal mercado faz uma previsão econômica qualquer, essas previsões sistematicamente são erradas, sistematicamente são erradas, aí na semana seguinte, ou 2 semanas depois, eles entrevistam de novo aquele cara, aí dão manchete, mercado se surpreende com a queda no PIB, como se aquilo não fosse esperado. Se você reduz o investimento, se você corta qualquer tipo de investimento, o país ele cai, entendeu? A economia cai, isso aí é automático. Então, eu acho que a gente está vivendo uma situação muito, muito complicada e a gente tem que saber a gente tem que fazer uma análise concreta sobre quem são os responsáveis. Eles agora querem botar toda a culpa no PT. Todo dia a Miriam Leitão fica falando, a culpa é do PT que fez isso. Nesse historial do Globo que eu citei agora,
ele fala assim, não, porque políticas macroeconômicas populistas do PT, o que é uma mentira, o PT fez a política macroeconômica super conservadora, sabe? Uma mentira, agora eles ficam até inventando isso. O Lula pegou uma situação em que o Brasil não tinha quase reserva internacional, e a Dilma entregou aí quase 400 bilhões de dólares de reserva internacional. Exatamente. O erro da Dilma foi ter que ser conservadora demais, né? É o grande erro dela. E você tem razão em tudo isso, mas antes você falou, eles estão tirando porque não tem dinheiro para isso, para aquilo, mas para pagar deputado para votar hoje, eles têm, para os jantares, e eles não estão preocupados com esse povo, com o nosso povo, eles estão preocupados com a economia deles, com o mercado deles, dos ricos e milionários, né? Eles não falam a mesma língua que a gente está falando. Não, claro que não. A solução está aí na cara de todo mundo. Você tinha que fazer um pacto, renegociar a dívida pública, né? O Brasil vai pagar esse ano quase metade do orçamento com dívida. Tem que renegociar, chama os banqueiros, fala assim, a gente não vai pagar mais dívida pública durante alguns meses, que é para o Brasil respirar, para a gente poder pagar as universidades, pagar os servidores, para a economia voltar a crescer, depois a gente volta a pagar vocês. É uma coisa de louco. Como é que a gente pode... O Brasil está sem dinheiro e fica pagando o lucro dos bancos, está batendo recorde. O Santander, o Bradesco, o Itaú. Você tem que fazer uma repactuação dessa dívida com os bancos. Por que tem que pagar? Esses bancos têm que receber em dia. Por que os estados, os servidores ficam sem receber? As universidades fecham. E é burrice, porque se você parar de alimentar a galinha, ela vai parar de botar ovo. Será que esses caras não entendem essa fórmula básica? Não é? Economia, você não pode comparar a economia com uma casa, a economia é uma fábrica. Se você parar de pagar os trabalhadores, de pagar os insumos, ela vai parar de produzir. Então, a economia tem que voltar a crescer para poder gerar impostos. É uma coisa básica, não é tão complicado assim. Então, você tem que... O Lula já falou, você tem que repactuar a dívida pública, parar de pagar a dívida pública. Se o Brasil parar de pagar por alguns meses a dívida pública, tem dinheiro para tudo. Para tudo. Paga tudo, volta a investir. Você tem que paralisar completamente. O Sérgio Moro tem que ser interditado. Esse cara tinha que ir para o manicômio, entendeu? Ser interditado. E o Supremo Tribunal Federal tem que botar ordem nas investigações. As investigações têm que ser muito sérias. Não pode sair destruindo a empresa, sabe? Se você quiser intervir numa empresa, você coloca o interventor lá. É assim que no mundo inteiro se faz, na Alemanha, China, Japão, Estados Unidos. Você coloca o interventor lá na empresa, sabe, um representante do governo, mas aquela empresa não pode paralisar uma obra, não pode demitir um trabalhador. Eles não, a Lava Jato, ela paralisa as empresas, o que é um contrassenso, porque se o Estado, através dos seus bancos públicos, e mesmo através dos seus bancos privados, financiou essas grandes empresas, como é que agora o Estado vai paralisar as mesmas empresas? Os caras que querem criar um passivo, quer que essas grandes empresas fiquem sem pagar o que elas devem, é loucura total. Agora começou a votação ali, né? E você tem razão, tá? É uma farsa, eu não consigo nem assistir esse negócio aí. Eu parei de assistir, é o que você está falando, quer dizer, você falou assim que se eles parassem de pagar tudo isso, daria para pagar todo mundo, que tem gente até se matando, né? Aqui na Ponte de Rio-Niterói já teve um que quase se atirou, outros já se mataram mesmo, literalmente. Agora, se também deixassem de bancar essa fortuna que eles ganham, e esse STF não ser partidário, que ele é partidário, né? Não o que você falou, você está coberto de razão, mas será que eles não estão com tanta ganância do poder que eles não estão nem aí para isso? É uma pergunta que eu te faço. Porque é impossível não enxergar, isso que está dizendo é muito claro. Mas, e aí? Eles não estão nem aí.
Você tem uma matéria que até eu publiquei na fanpage do Cafezinho, saiu no Nacife. É uma matéria incrível, que até o Conversa Fiada republicou. Um cara fez uma pesquisa sobre esse pessoal da Lava Jato. Todos eles são de famílias ultra ricas. A Carlos Lima, o Sérgio Moro, a mulher do Sérgio Moro, todos eles são filhos, netos de Não, a mulher do desembargadores. Sérgio Moro tá acabando com a PAI, né? A PAI. É o seguinte, a resistência da... Ô, Eric, isso aqui tá parecendo aqueles programas de filme americano, série americana de zumbi. Meu, na resistência, estamos aqui, tem alguém aí? Olha, pegamos a resistência baiana muito maior do que o golpe de Temer. Derrubamos esse golpe aqui na internet. E a Bahia, Agora, Otávio, você vê que mesmo aqui com a nossa estrutura, né, simples, para não dizer artesanal quase, você vê que a Veja e o Globo, eles acompanham, pegaram uma frase sua, pegaram lá, várias matérias, meu, ficaram... Não, a Veja e aí outros sites. Tássia Camargo questiona de onde vem o dinheiro do filme da Lava Jato, que termina com a prisão coercitiva do ex-presidente Lula. E aí tiveram acesso, repito aqui para quem não assistiu naquele dia que eu falei, acesso a tudo que foi filmado, que o Moro apresentou para o Marcelo Serrado, que faz o Moro, o Ari Fontoura faz o ex-presidente Lula. E aí eu pergunto, se eu, Tássia, que sou produtora, cineasta, atriz, diretora, cantora, e sei lá mais o quê, petista, comunista, dilmista, lulista... Agora búlgara. Búlgara. Se eu vou captar 14 milhões, que eles dizem que são 14 milhões, mas eu acho que isso é muito mais. E aí não aparece quem patrocinou, eles entraram com a Lei Rouanet e cancelaram, não é que eles, o Ministério lá da Cultura negou, eles cancelaram, porque veio de fora esse dinheiro. Então, veja, a Tássia Camargo no Cafeína do Cafezinho questionando, se fosse eu, não iam me questionar, porque eu sou petista, comunista, lulista, dilmista e etc., se fosse o Lula, não iam questionar. Se fosse qualquer um de esquerda, não iam questionar. O que há? Sabe? E aí, eles não são imprensa? Eu quero saber, porque vão ser 3 séries. 3. E, olha, acreditem, o Sérgio Moro... Meu pensamento é muito rápido, eu sou italiana e aquariana. O Sérgio Moro, quando quis agora que o presidente... eu chamo de presidente, que é meu presidente eterno. Presidente Lula... vamos fazer videoconferência. Tem um porquê disso. Porque o que ele precisava filmar, ele já filmou. Naquela parafernália de botar exército ali. Ele não queria que o Lula fosse lá 82, 92, sei lá, 70 e poucas vezes. Não, agora ele filmou tudo aquilo que vai... Olha, escrevam isso. Isso vai entrar na próxima... Porque o Ari Fontoura disse... Tem o primeiro que tá difícil sair, o cara falou, por quê? Não, tem um problema político, ficou meio atrapalhado lá, coisa e tal. Eu não estou falando mal dos atores, mas, enfim, é o que ele disse, né, no programa da Jovem Pan, ou sei lá, no Faustão. Me mandam para o YouTube, eu não vejo nada disso. E aí vai ter o segundo, ele já tem as filmagens, então ele quer agora videoconferência. E segunda razão, porque ele morre de medo do Lula. Porque ele não tem a inteligência, ele não tem a vivência que o Lula tem. Ele foi reprovado na OAB. Como esse promotor aí, o Dallagnol, do PowerPoint também, pulou etapa porque o pai ajudou. É tudo ferrado. Nós estamos ferrados, porque a decisão lá do triplex vai ser em agosto, setembro. Todos eles são da maçonaria, nada contra a maçonaria, mas a maçonaria que parte do Alckmin e dessa gente aí é complicada. Todos são amigos do Lula. Vocês acham que eles vão decidir o quê? Só está faltando eles colocarem o Lula numa cela menor que a do Mandela. Entendeu? É complicado. O juizeco lá, Moro, tem que ser interditado mesmo, Miguel. Tem que ser interditado, amordaçado.
Para ficar calado, não abrir mais a boca. Como é que é, Wellington? Imita aí. Imita aí, porque o Moro é síndico de prédio. Vamos lá. Vai, Wellington, arrasa aí com o Moro. Como é que ele fala? E o Wellington está fora do ar. Como? Não, eu estou no ar. O Wellington está com dificuldades sérias lá de continuar o programa. Eu acho que a gente vai... Eu acho que é a BIM que você falou que o Temer tá botando. Eu já fui grampeada pela BIM. Eu já fui grampeada pela BIM na década de 80 para 90. Fui grampeada e confirmei isso. É a BIM aí já. Mas tem aquela coisa, né? Enquanto o general da BIM fica olhando aqui, nos boicotando, alguém está comendo a mulher dele, né? Eu vou fazer o seguinte. Miguel, eu acho que tá ruim aqui o negócio. Tá ruim. Wellington, eu vou então fazer as palavras finais. A Tássia fala as palavras finais, considerações finais, e a gente encerra o programa. Não tem problema, não. Tá? A gente faz de repente, um especial amanhã, num lugar melhor, quando vocês tiverem uma internet melhor. Já que o congresso da FUP vai ser... O congresso da FUP vai começar ainda, né? Então, lá vocês veem uma internet boa e a gente conversa amanhã, a gente faz um novo programa amanhã. De qualquer forma, é interessante, a gente está sempre aí conversando. Então, eu vou fazer as considerações finais, vou passar para a Tássia, aí a Tássia depois passa para mim, eu dou tchau, fecho aqui. Quer dizer, a Jenny lá em Londres que vai ter que fechar, né? Enfim, gente, obrigado aí pela audiência, né? Desculpa aí pelos problemas técnicos. A gente tem uma estrutura muito artesanal, né? Não é aquela estrutura da Rede Globo aqui, de milhões e milhões de governo público, né? A gente banca tudo com o dinheiro do nosso próprio bolso. Então, a gente está tentando fazer o possível aqui, a nossa resistência. A gente está acompanhando a conjuntura política. Hoje tem a votação do Temer, no jogo de cartas marcadas. Temer vai continuar, e, enfim. Mesmo que ele fosse cassado, também não ia fazer diferença nenhuma. Quer dizer, ia ser legal, talvez, porque ia criar um fato político, mas ia entrar o Rodrigo Maia, e, de certa forma... É interessante também que eles se enrolem em si mesmos, né, em seus próprios escândalos, já que todos fazem parte do mesmo grupo. Globo, Lava Jato, Temer, tudo, eles têm o mesmo objetivo. As diretrizes são as mesmas. São essas reformas antissociais, que é para baratear a mão de obra no Brasil, a agenda do retrocesso, e tudo é baseado numa narrativa que agora eles querem botar toda a culpa no PT, não, porque é culpa do PT, que o PT que fez tudo errado. Nada disso, nada disso. A Dilma fez o dever de casa, entregou o país com desemprego recorde baixo, né, desemprego de 5% no final de 2014. 2015 já não era mais Dilma, porque a Lava Jato começa a fazer estrago em 2014, mas a Dilma resiste ainda. Só que em 2015 entra o Eduardo Cunha, e aí começam as conspirações, a Dilma não consegue mais governar, você tem uma sabotagem geral do governo. Então, a Dilma fez o dever de casa, entregou um desemprego baixíssimo, ela pode ter cometido erros, mas foram erros visando o desemprego, visando o fim do desemprego. E ela conseguiu baixar o desemprego. A Dilma investiu muito, o nível de investimentos cresceu muito, os recursos para educação, os recursos sociais, os recursos para educação, os recursos para pesquisa durante a gestão Dilma foram recordes. Nunca se investiu tanto em pesquisa, nunca se investiu tanto em educação no país, não é? Em recurso social, a Dilma elevou o Bolsa Família. Então, é bom a mídia parar de mentir, né?
Quer dizer, a gente sabe que a mídia vai continuar mentindo, só que a gente vai continuar aqui fazendo resistência, fazendo contraponto. Então, Tássia, as suas considerações finais agora. É isso que você falou. Antes a gente ter esse sistema que você falou, precário, caseiro, que não tem a estrutura da Globo, mas pelo menos a gente não está entrando para a história como golpista, né? Que a TV Globo tem toda aquela parafernália para fazer um grande espetáculo. Aqui a gente, da nossa forma, não interessa se aparece fio, se cai, enfim. Gostei da tua ideia da gente fazer amanhã, com uma conexão melhor, porque a gente acha que vai ter muito papo para falar antes da outra quarta-feira, não sei se concordas, gostei da tua ideia, acho ótima. E dizer que a gente, apesar de tudo isso, saber que está tudo comprado, gente, não cair na depressão, porque muita gente está caindo, e resistir, defender a Petrobras, defender o que é nosso, inclusive a Amazônia já está no mapa até dos Estados Unidos, já. Não permitir isso, a Marina vive dizendo da Amazônia, o marido dela trabalha para eles. Enfim, resistir, é isso, Miguel. Obrigada por todos aí, espero que o Léo esteja melhor. Beijo para Tadeu, para o Wellington, para os companheiros que estão aí na Bahia, e vamos em frente. Obrigado, Tássia. Então tá combinado. Vou falar com o Wellington, vou confirmar com ele ainda, mas a gente amanhã, mesma hora, 6 horas, vamos confirmar ainda o horário, vamos fazer amanhã um programa com todo mundo, com os petroleiros, para falar dessa questão da Petrobras. Vai ser bom também fazer amanhã, porque a gente já vai ter o resultado aqui dessa votação, que embora sejam cartas marcadas, é importante a gente discutir também. Estamos aqui na resistência, sem desanimar, né? A gente sabe que... o que eu queria dizer para todos que estão nos assistindo isso, porque eu vejo muitas pessoas com depressão, eu mesmo às vezes caio no... Sabe, mas eu não desisti, gente, não desisti, está difícil, mas nós somos brasileiros verdadeiros, né? Então vamos resistir. Não desiste nunca, a gente não pode desistir nunca. Não. A gente que conhece a história sabe que a humanidade já passou por momentos muito difíceis, mas que a resistência, ela sempre vence, o povo sempre vence, sempre supera seus problemas, e o Brasil vai superar seus problemas, e todos esses que estão nos golpeando o povo brasileiro, todos esses vão cair. A gente tem que cuidar muito bem da nossa saúde, né, física, mental, para a gente sobreviver e poder assistir em pé a derrota desses golpistas. É isso aí? Porque o que eles querem é fazer uma lavagem na gente para a gente cair mesmo, né? Exato. Até empregados já estavam comendo comida de cachorro em São Paulo, porque a patroa não dava comida. Então, a gente não pode deixar se abalar, porque isso é um choque, isso já é tortura. É para que a gente caia. É isso. Obrigada a todos. Aí, beijo, Miguel. É isso aí. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo. Até amanhã, então. Até amanhã.